Olá, amigos do Divulgar.net. Eu sou Claudete Moura. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos a respeito do Livro dos Médiuns. Antes, nós tínhamos comentado na primeira parte, ainda estamos na primeira parte, sobre a existência dos espíritos, sobre o corpo espiritual, que Kardec chamou perispírito, e também sobre a possibilidade da comunicação dos espíritos com o mundo material. Kardec encerra essa primeira parte do Livro dos Médiuns falando o seguinte: resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. E acaba frisando: que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado? Olha as questões que ele coloca. Seria assim, para os opositores, para aquelas pessoas que estavam duvidando, para aqueles negacionistas de plantão que existem. Que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Nós somos espíritos. E erroneamente, muitas pessoas pensam que são um corpo que tem um espírito, quando é justamente ao contrário. Somos espíritos e temos um corpo temporário. Estamos num corpo por algum tempo, até que esse corpo, como toda matéria, ele define, ele vai definhando, ele morre como todo ser vivo. Então, ele pergunta por que não há de ser de um espírito livre se comunicar com o espírito cativo. Ele chama o espírito que está no corpo de cativo, de preso. Como o homem livre pode se comunicar com o encarcerado? Nós podemos chegar para alguém que está encarcerado e nos comunicar. E Kardec faz essa analogia para dar um melhor entendimento que existe essa possibilidade de comunicação. E ele fala: enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria do seu corpo? Não somos nós espíritos que comandamos o nosso corpo? E ele fala: não era ele quem lhe dirigia os movimentos? É o espírito que dirige tudo. Às vezes a gente fala assim: ah, eu fiz isso, eu errei, eu fiz algo errado, porque a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, o espírito é fraco. Porque quem comanda é o espírito. É o espírito que dirige todos os nossos atos. E Kardec fala: por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar desse corpo vivo para exprimir o seu pensamento? Como não poderia? Por que não, depois de morto, ele se comunicar, entra em acordo com outro espírito, como nós já falamos anteriormente? Só não entra em acordo com o outro espírito que está encarnado para se comunicar os espíritos que são obsessores, que perseguem, os espíritos muito imperfeitos, inferiores, alguns mesmo maldosos. Mas aquele espírito que quer se comunicar, quer mandar uma mensagem para os seus entes queridos, quer falar da sua vida no mundo espiritual, quer deixar bem claro por que ele está passando por tudo isso que ele está passando, como consequência de quando ele estava encarnado. Então ele tem que entrar em acordo
com um outro espírito ligado a um corpo, para ele poder então se utilizar desse corpo. E como nós já deixamos bem claro na fase anterior desse estudo nosso, através do perispírito, ligando o seu perispírito com o perispírito do médium, ele passa o seu pensamento para o espírito que está encarnado. E o médium decodifica esse pensamento e passa então em palavras ou escrevendo aquilo que o espírito quer dizer. Então, aí nós precisamos ver a responsabilidade do médium. Ele vai fazer uma leitura do pensamento do espírito e ele tem que ser fiel ao máximo que ele puder àquilo que o espírito está querendo passar. Porque se ele muda de algum modo o que o espírito quer dizer, a responsabilidade é dele, não é do espírito. Então, Kardec deixou bem claro que é possível essa comunicação. E nós achamos tão importante a função do perispírito nessa comunicação que nós queremos falar um pouquinho mais a respeito do perispírito, porque o seu papel é muito importante. Nos nossos cursos preparatórios para os trabalhos da prática mediúnica, nós sempre reservamos algumas aulas para o estudo do perispírito, para depois os médiuns, todo estudioso que está interessado em participar da prática mediúnica, compreenda como se dá a comunicação, por que desse jeito, por que o espírito às vezes faz tal coisa, por que o médium às vezes não consegue se comunicar a contento. Então, Kardec, na Revista Espírita, em dezembro de 1862, e nós queremos falar aqui da importância da Revista Espírita para o estudo da doutrina. Porque quando Kardec fez a codificação, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, e depois em seguida, como nós já vimos, o Livro dos Médiuns, ele não teve oportunidade nem espaço para colocar tudo que seria a respeito das comunicações, dos fenômenos espíritas. Então, em 1858, ele fundou a Revista Espírita, mensal. Essa revista, todas as pessoas de todos os lugares do mundo conhecido da época mandavam para Kardec, através da correspondência do correio daquela época, porque não havia esses meios de comunicação modernos que nós temos hoje, mensagens recebidas dos espíritos, fenômenos acontecidos com a aparição de espíritos e uma série de coisas que interessavam para o estudo e para a divulgação da doutrina e para o conhecimento das pessoas. Então, nessa Revista Espírita de 1862, no mês de dezembro, Kardec fala o seguinte: os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso que lhes forma verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito, e cujos elementos são tirados do fluido universal ou cósmico, princípio de todas as coisas. Olha só, do que é formado o perispírito? Ele é formado do fluido universal, do fluido cósmico universal. Quando nós estudamos em O Livro dos Espíritos que existe espírito e matéria que compõem o universo, mas o fluido cósmico universal, que alguns estudiosos espíritas apelidaram o hálito de Deus, porque nós temos acima de tudo Deus, depois espírito e matéria formando o universo. Mas através desse fluido cósmico universal é que são formadas todas as coisas que existem, materiais.
Então, Kardec fala, quando o espírito se une a um corpo material, aí vive com o seu perispírito, que serve de ligação entre o espírito propriamente dito e a matéria corpórea. Vejam bem, essa ligação é importante. Aí tem um papel do perispírito, que é um papel de leve trás. Ele é um mensageiro do espírito para o corpo físico. E do corpo físico, das sensações, ele recebe do corpo físico e leva até o espírito. Ele faz um papel de correio aí, de leve trás. E Kardec continua falando, o perispírito é impregnado das qualidades do pensamento do espírito. Olha só, ele é impregnado das qualidades do pensamento do espírito e irradia tais qualidades em torno do corpo. Por isso que a gente fala que aqui na Terra, encarnados, nós podemos até disfarçar, de vez em quando fingir que somos bonzinhos, que estamos fazendo algo para o bem das pessoas, mas no mundo espiritual nós não vamos poder fazer isso. Por quê? Porque os espíritos mais evoluídos que nós fazem a leitura do que está registrado no nosso perispírito. Veja bem, como Kardec fala, que o perispírito ele está impregnado das qualidades do espírito, ou seja, do pensamento. E vai irradiar essas qualidades. É claro que se não forem qualidades, também vão ser irradiadas. Então não adianta eu chegar no mundo espiritual e falar assim, ai, eu fui injustiçado, porque eu sofri perseguição, porque fizeram isso para mim. O mentor que me receber vai me olhar e fala, para com isso, né? Eu estou vendo aqui a sua ficha, eu estou fazendo a leitura do seu perispírito. Então, olha só como é importante esse papel. E mais, na Revista Espírita de junho de 1868, Kardec publica um artigo que ele chamou de Fotografia do Pensamento, para a gente ver a importância do pensamento na vida espírita e na nossa vida também aqui material. O pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos de que tinha o hábito de se servir. Assim como nós aqui podemos fabricar algo com as nossas mãos, materiais, no mundo espiritual, o pensamento do espírito vai criar aqueles objetos fluídicos, de acordo com o lugar que ele está, no mundo espiritual, que por exemplo, Kardec dá, um avarento manejará o ouro, porque ele só vai pensar em riqueza. Um militar vai manejar suas armas e seu uniforme. E um fumante, o seu cachimbo. Lembrando que naquele tempo de Kardec era muito habitual o uso do cachimbo para os fumantes. E Kardec continua, os objetos fluídicos são tão reais para o espírito que é ele próprio fluídico, quanto eram materiais para o homem vivo. Então, vejam bem, acho que deixamos bem claro, para continuarmos os nossos estudos, a importância e o papel do perispírito. Que nós possamos, então, consultar também, além desse estudo que nós estamos fazendo aqui, o Livro dos Médiuns, para fazermos uma leitura bem coerente, uma leitura séria, para podermos entender melhor. Nós estamos dando aqui algumas dicas, algumas coisas a respeito, mas só vamos entender mesmo com um estudo sério e perseverante do Livro dos Médiuns. Hoje nós ficamos por aqui
E na próxima oportunidade estaremos continuando os nossos estudos sobre essa primeira parte do livro dos médiuns. Claudete Moura para o divulgar.net.